Camila Sá e hoje a gente vai falar de provisões. Esse é um assunto muito discutido, principalmente se você associa o seu estudo de contabilidade às questões fiscais, e esse é um tema que tem um CPC específico. Então, a parte contábil relacionada com este tema, provisões, passivos e ativos contingentes, está lá no CPC 25. O foco da minha aula aqui hoje é tratar das provisões, porque esse é um tema muito importante na vida das empresas, esse é um tema muito questionado nas provas em geral. Quando a gente fala de provisões, estamos falando de um tipo de passivo. Toma muito cuidado porque essa palavra é utilizada muitas vezes sem uma preocupação técnica. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ouvir provisão para devedores duvidosos, provisão para perda estimada no recebimento de créditos, provisão para perda do estoque. Embora a gente escute essas palavras, embora a gente encontre essas palavras nos planos de conta das empresas, esse não é o termo técnico correto. Para essas reduções de ativo, normalmente a gente deveria utilizar perda estimada. Então, perda estimada no recebimento de crédito, perda estimada com estoque, com redução ao valor recuperável de estoque, seja lá o que for. O termo provisões está reservado para um passivo cuja data do pagamento ou ainda o valor devido sejam incertos. Então, vejam só, quando a gente fala de provisão, estamos falando de um passivo que tenha uma incerteza com relação à data, momento de pagamento e ou, com relação ao valor. Se estamos falando de um passivo, os requisitos para a existência de um passivo têm que ser cumpridos. Quais são eles? O passivo é uma obrigação presente decorrente de um evento do passado, do qual se espera uma saída de recursos no futuro e que eu consiga fazer uma estimativa confiável. Olha quanta coisa eu falei em alguns segundos aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo de um passivo, eu estou falando, vou puxar para cá, de uma obrigação presente, que isso quer dizer que a dívida, a obrigação de pagar já existe. Pode não estar vencida, pode talvez eu nem saber o dia que eu vou ter que pagar, mas a obrigação já existe. Eu tenho isso acontecendo em decorrência de um evento do passado, então aquilo que deu causa, aquilo que deu origem a essa obrigação já aconteceu. A pessoa já trabalhou para mim e não recebeu as horas extras. Eu já tive um determinado problema, eu já fiz uma determinada ação que pode ensejar uma cobrança de indenização, por exemplo. Então, o fato já aconteceu. Por isso, um evento do passado, do qual se espera uma saída de recursos. A saída de recursos é provável, então eu tenho que acreditar que eu vou ter que pagar. Essa saída de recursos não significa necessariamente que esse passivo, essa provisão tem que ser paga em dinheiro. Eu posso trocar por alguma coisa, eu posso pagar com algum outro ativo que não seja dinheiro, mas o que é importante aqui é essa questão da perda provável e que eu consiga fazer uma estimativa confiável. Isso é assim para o qualquer passivo, não poderia ser diferente com relação às provisões. Quando a gente fala de provisão, esses elementos de incerteza são mais fortes e por isso é que a gente precisou de um CPC para dar as orientações sobre o reconhecimento, sobre quando e como eu tenho que contabilizar esses valores. Então, uma vez atendidos esses requisitos, eu estou diante de um passivo que pode e deve ser provisionado. Para que eu reconheça essa provisão, para que eu contabilize, coloque essa provisão no meu balanço, eu tenho que atender esses requisitos. E isso me leva para o seguinte: normalmente
os passivos contingentes, as provisões, são classificadas com relação à expectativa de perda. Você talvez já tenha escutado falar aí de circularização de advogado, você talvez já tenha tido que fazer uma análise da perda. Essa perda, normalmente, ela é classificada de 3 formas. Ou é uma perda provável, ou é uma perda possível, ou é uma perda remota. E baseado nessa classificação de perda provável, possível ou remota, é que a gente vai decidir se haverá ou não o reconhecimento da provisão. Então, um passivo só vai existir se a perda é provável. Esta perda provável vai ser contabilizada. Enquanto a perda for possível ou remota, não posso registrar. Com a perda possível, eu tenho que fazer uma divulgação. Isso significa que eu vou colocar em nota explicativa. Então, resumindo aqui, a perda provável contabiliza, a perda possível só divulga e a perda remota não faço nada. Agora, vamos pensar nessa contabilização. Vou apagar aqui para a gente fazer o registro de fato. O reconhecimento, que é o termo no contabilês. Considerando então que eu tenho uma causa que atende a todos esses requisitos com uma perda provável no ano de X1, foi estimada uma perda de R$100.000. O que eu vou fazer na contabilidade? Vou botar lá no razonete. Passivo, provisão para contingência de 100. Contrapartida disso, despesa de provisão para contingência trabalhista, por exemplo, de 100. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com a questão fiscal. Não é objeto dessa aula pensar na questão fiscal, mas já vou dizer, a parte fiscal desconsidera todas as provisões, porque elas são perdas estimadas. Então, essa não é uma despesa dedutível. O fato dela não ser uma despesa dedutível não muda nada com relação à obrigação de contabilizar a perda que atende os requisitos que a gente falou agora há pouco. Então, eu tenho a provisão aqui. O que pode acontecer com relação a essa provisão? Pode acontecer de no ano 2 mudar a estimativa de perda. Vamos dizer que no ano 2, essa perda continua sendo provável, só que o valor foi alterado. Eu conversei com os advogados, refiz os cálculos e eu cheguei à conclusão de que a minha perda não vai ser de 100 mil, vai ser de 107. Então, a minha perda aumentou para 107 mil. Aquele passivo que eu tenho não está legal. Ele não está correspondendo à realidade. O que eu tenho que fazer? Complementar essa provisão. Vou aumentar 7 aqui e vou lançar uma despesa de 7. Aqui eu quero fazer uma observação. Esta despesa de provisão de 100 do ano 1, ela não vai mais aparecer no meu resultado, porque o ano 1 já teve seu resultado encerrado, certo? Vocês lembram da história da apuração do resultado? Eu já tive a apuração do resultado encerrada, então essa despesa não aparece mais. Se eu olhar para o resultado de X2, só vai aparecer o 7. Tem um outro jeito de fazer isso, que vai chegar no mesmo lugar. Eu poderia reverter 100% da provisão e constituir ela na sua totalidade, no 107. Quer ver como? Vou arrumar aqui, ó. Então, eu poderia ter isso aqui do passado. O ano 1 foi encerrado o resultado, já não existe mais esse 100. Aí chegou no ano 2, mudou a expectativa para 107. Eu poderia reverter 100, fazer uma receita chamada receita de reversão de provisão. Quando eu fiz isso, eu acabei com aquela provisão do passado. Agora eu faço uma provisão nova, corretamente, com o valor de agora. 107 contra despesa de 107. Vou chegar exatamente no mesmo lugar. Tem que sobrar aqui uma provisão de 107, que é o que está lá no meu passivo. Tudo bem? Vamos dizer que a gente chegou no ano de X3 e a gente perdeu
aquela ação que deu origem a essa provisão. Então, em X3, houve a confirmação dessa perda, houve a perda efetiva, só que eu não consegui acertar o valor exato. Ao invés de perder 107, eu perdi 110. O que aconteceu? Eu consegui fazer uma estimativa que respeitou o regime de competência, eu não esperei para avisar o meu usuário da contabilidade dessa perda só no dia de pagar. Eu já avisei desde o momento em que eu tive consciência de que aquele fato do passado gerou uma obrigação que ia gerar uma saída de recurso. Eu estimei 107, perdi 110, cheguei perto. Agora eu vou fazer o acerto disso. Então, vou pagar 110. Vou usar outra cor aqui, ó. Sai 110 do banco, mata aquela provisão de 107 que eu já tinha e ainda tá faltando 3. O 3 é uma despesa de provisão, é o que faltou. Se eu olhar para o meu resultado, o que sobrou? Ó, esse 100 morreu com esse. Ficou 110, sendo 100 no primeiro ano, o 7 que faltava no segundo ano, o 3 para completar no terceiro ano. E lá na provisão eu zerei, porque eu não tenho mais passivo nenhum, agora estou pagando, e tive a saída do banco de 110. Tudo bem? Essa é uma hipótese para o caso de eu efetivamente perder. Poderia acontecer de eu não perder, deixar de existir aquela dúvida, e quando essa situação se resolver, eu não perdi. Eu errei na minha estimativa, eu achei que era uma perda provável, provável não é certa, garantida, e eu não perdi. Se eu não perdi, aquela provisão não tem mais razão de ser, porque não existe mais aquela dúvida. Agora está confirmado que eu não vou perder, então aquela provisão está sobrando. Eu vou reverter. Zero essa provisão e faço a reversão do 107. Perceberam? Então, na ida, o que eu quero dizer na ida? Quando eu estou constituindo a perda passivo contra despesa, posso ir complementando isso ao longo dos anos. Quando eu tenho uma redução na perda estimada, ou mesmo quando essa perda não se confirma, eu faço a reversão. Faço o estorno disso, como se fosse o lançamento ao contrário. Então, na ida, no lançamento da provisão, eu fiz crédito de passivo, débito de despesa. Na volta, eu faço crédito de resultado, débito de passivo para zerar o lançamento que tinha sido feito no passado. Isso é um assunto muito comum, cai muito nas provas, não é para ser difícil, basta a gente entender essa lógica. Qual é uma pegadinha que existe com relação ao ativo? Vamos lembrar que a contabilidade tem essa lógica um pouco conservadora. O que eu quero dizer com um pouco conservadora? Normalmente, as estimativas de perda são reconhecidas e as estimativas de ganho não são. Isso não é diferente para os ativos e passivos contingentes. Então, essa perda provável já é reconhecida. Se eu olhar para o outro lado da moeda, estou no lado do ganho provável. Não é assim, é diferente. Então, vamos escrever aqui a situação dos ativos. Acabei de falar aqui que, no caso de passivo, a perda provável contabiliza, reconhece, a perda possível vai ser divulgada, vai lá para a nota explicativa, e a perda remota, não preciso fazer nada com relação a ela, nem divulgo e nem contabilizo. Se eu passar para o outro lado do balanço, se eu estiver olhando para o ativo, o ganho provável, eu somente divulgo. O ganho possível ou remoto,
eu não faço nada, e aí tem uma classificação adicional que ficaria aqui em cima, que é o ganho praticamente certo. Se eu tenho um ganho praticamente certo, esse sim é que eu vou contabilizar. Então, um ganho praticamente certo, eu contabilizo. Só que aí o próprio CPC fala o seguinte: olha, ganho praticamente certo é muito difícil de existir antes que ele seja de fato certo. Então, a chance de você contabilizar um ativo contingente é mínima. Por quê? Porque quando ele deixar de ser ganho provável e passar a ser ganho praticamente certo, provavelmente ele já vai ser ganho certo. Só para vocês terem uma ideia do exemplo. Exemplo de ganho praticamente certo. Ação transitada em julgado, com julgamento favorável, obviamente, para você, esperando a fase de cálculo, finalizando os cálculos. Então, isso, na normalidade, já vai ser tratado como ganho. O próprio CPC, como eu disse, reconhece a dificuldade de ter um ativo contingente contabilizado. Claro que isso aqui, muitas vezes, vira pergunta de prova. Então, o que você tem que saber é diferenciar o passivo do ativo. Tudo bem? Cuidando que reconhecer significa contabilizar, divulgar significa colocar em nota explicativa. Esse é um CPC tranquilo de ler. Eu não recomendo estudar muito ele se você estiver pensando em prova de concurso, tá? Mas se esse não é seu objetivo, se você está estudando para a sua vida, para decidir o que fazer no registro, no reconhecimento dessas contingências da sua empresa, vale a pena, ele é um CPC tranquilo de estudar, CPC 25, tá bom? Espero você na próxima aula, não deixem de fazer os exercícios, de dar uma olhada no resumo, tá bom?